Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Glória a Deus. Enquanto você abre, eu quero agradecer a Deus por mais essa manhã. Agradecer a Deus pela oportunidade que eu tenho de estar com os irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor. E essa oportunidade maravilhosa de poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Evangelho de Marcos, Marcos 5. Isso, Marcos 5, 21. Glória a Deus. Obrigado, esposa. Vendo? Por isso que é bom ter uma esposa ligada, né? Aleluia. O que seria dos homens, né? Sem as esposas, né? Glória a Deus, hein? Homens, agradeça a Deus aí pela sua esposa. Marcos 5, 21. Eu anotei um monte de coisa e no final me perdi aqui na página. Marcos 5, 21. Todos encontraram? Digo amém? Glória a Deus. Essa palavra Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. E é uma palavra abençoada que fala um pouco sobre cura, que fala sobre transformação, que fala sobre crer e acreditar no Senhor. Nós estamos vendo nessa nossa época, nessa nossa geração, muitas pessoas enfermas. Sim ou não? Muitas pessoas precisando de oração, precisando de cura, tanto a cura do corpo físico, quanto a cura da alma. E essa é uma palavra que falou muito comigo, eu acredito que vai falar com os irmãos, diz sobre a filha de Jairo. Jairo era um homem muito importante, era um homem muito influente. Jairo era um homem que conhecia muito sobre Deus, porque ele trabalhava na sinagoga, ele era o líder, né, dos príncipes da sinagoga. A sinagoga, não sei se os irmãos sabem, era o lugar onde os judeus eles se encontravam para estudar a palavra. Era como se fosse uma igreja, né? Mas na época não tinha igreja, não existia esse nome igreja. Então a sinagoga era onde as pessoas, os judeus se encontravam para aprender da palavra junto com os rabinos, junto com os sábios. Ali eles confessavam seus pecados, ali eles tiravam as suas dúvidas, ali eles aprendiam um pouco mais sobre Deus. E Jairo era esse homem, ele era o líder, ele era o príncipe. Então ele conhecia muito sobre Deus. Só que conhecer sobre Deus e ter intimidade e contato com Deus é totalmente diferente. Ele conhecia muito sobre Deus, mas ele não tinha intimidade. Ele não tinha um contato. Ele não sentia o toque sobre Deus. Então que nessa manhã nós possamos aprender um pouco sobre essa palavra, para saber se nós conhecemos sobre Deus ou se nós temos intimidade com Ele. Se nós conhecemos e sabemos onde Deus está, ou se nós temos Deus conosco, temos o Espírito Santo dentro de nós. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou os seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que ela sare e viva. E foi com ele Jesus. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos do fluxo de sangue, e que havia padecido por muito tempo e com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia de mal a pior. Ouvindo falar sobre Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude saíra de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou os meus vestidos? E disseram-lhe os discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem te tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso o fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste seu mal. Estando ele ainda falando,
chegaram-se alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam dele, porque ele tendo... E riam dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhes: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-se-lhes extremamente que a ninguém contasse, que não fizesse ninguém saber o que tinha acontecido. E disse que dessem de comer para a menina. Amém? Glória a Deus. Mantenha aí a sua Bíblia aberta. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre essa palavra. E uma das coisas, a gente falou aqui nessa manhã, foi falado que Deus, ele tem poder para curar. Você acredita nisso? Sim ou não? Amém. Nós cremos que Deus tem o poder para curar. Nós cremos que Deus, ele pode fazer o sobrenatural na nossa vida. Nós cremos, e já vimos vários testemunhos que Deus, ele está vivo e ele faz o que quer, a hora que quer e da maneira que ele quer. Só que uma coisa que nós precisamos aprender, e uma das primeiras coisas que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, é sobre a nossa postura diante de Deus. Porque a Bíblia fala que Jairo, ele tinha uma filha que estava doente. E ele, como eu disse no começo, ele era um dos principais da sinagoga. Ele sabia muito sobre Deus, mas ele não tinha intimidade, ele não tinha contato. E nós sabemos, pela história judaica, que os principais mestres da sinagoga, os fariseus, eles não aceitavam muito Jesus. Eles não concordavam com a atitude de Jesus, sim ou não? Eles achavam que Jesus era um falso mestre, eles achavam que Jesus era um baderneiro, um homem que só alvoroçava as coisas, um homem que pregava aquilo que não estava escrito na palavra de Deus, porque eles tinham um conhecimento sobre a palavra, eles tinham um entendimento sobre Deus, mas nós sabemos que Jesus era o próprio Deus encarnado e que veio ensiná-los de perto. Então eles não concordavam muito com a atitude de Jesus. Eles viam os milagres que Jesus fazia, eles viam a mudança que Jesus causava na vida das pessoas, mas mesmo assim eles não concordavam, porque viam as atitudes de Jesus confrontava aquilo que eles tinham aprendido, confrontava aquilo que eles mesmos faziam, porque a Bíblia diz que eles eram hipócritas. O próprio Jesus dizia que eles eram hipócritas. Eles pregavam uma coisa, falavam para as pessoas fazer uma coisa, mas eles mesmos faziam outra. Jesus, certa vez, chamou eles de sepulcro caiado, que é muito bonito por fora, mas por dentro é podre, por dentro carrega a morte. E eles, por viver dessa maneira, por se comportar dessa maneira, eles não concordavam muito com Jesus. E Jairo, por ser um dos principais da sinagoga, ele era um desses líderes. Ele era um desses homens que liderava alguns homens, algumas pessoas que não concordavam com Jesus. Só que quando Jairo teve o dia mal batendo na sua porta, quando Jairo se deparou com uma enfermidade de um ente querido, de uma pessoa que ele ama muito, e ele olhou para o lado e viu que ninguém podia fazer nada, e ele foi atrás dos médicos, foi atrás de todas as maneiras que ele podia, ele viu que ninguém podia ajudá-lo, ele lembrou de um homem que fazia milagres. Ele lembrou de uma pessoa que estava andando no meio da multidão e que transformava vidas e que curava pessoas. E ele colocou na sua mente, no seu coração: se eu for atrás dele, ele pode me ajudar. Se eu for atrás desse homem, desse Nazareno, desse Jesus de Nazaré, ele pode fazer algo por mim. Ele pode curar minha filha. Então lá na sua casa, lá com a sua esposa, eu penso que ele sentou, conversou com ela e falou assim: eu vou atrás desse Jesus. Porque as histórias que nós ouvimos sobre este homem são verídicas, são verdadeiras.
E se ele fez por aquelas pessoas, ele pode fazer pela nossa filha também. E ele saiu da sua casa com aquela intenção no seu coração, com aquele desejo de pedir ajuda para Jesus. E uma primeira lição, né, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que quando ele sai da sua casa, que quando ele coloca no seu coração o desejo de ir atrás de Jesus, ele ia abrir mão de tudo aquilo que ele era. Porque ele era um dos líderes, um dos principais da sinagoga. Imagine um dos principais da sinagoga, um homem que pregava contra o que Jesus pregava, que batia de frente com Jesus e não pedia ajuda para ele. A sua carreira estava jogada às traças. Ninguém mais ia confiar, ninguém mais ia acreditar no que ele dizia. Ele ia perder todo o seu status de principal da sinagoga, de príncipe da sinagoga. Ele ia perder todo o seu status, o seu poder, a sua influência. Ele ia perder tudo isso. Mas ele não estava nem aí para o que ele ia perder. Ele estava preocupado com o que ele ia ganhar se prostrando aos pés de Jesus. E a palavra nos diz no versículo 22, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés. E é interessante essa atitude de se prostrar, porque nos remete a prostrar a uma posição de adoração, a uma posição de humilhação. Quando nós nos prostramos aos pés de Jesus, nós o adoramos. E no Antigo Testamento, não sei se os irmãos vão lembrar, a adoração tem a ver com pedido de perdão. A adoração tem a ver com arrependimento. A adoração tem a ver com humilhação. Quando eu imagino a cena, né, de Jairo prostrado aos pés de Jesus e se humilhando e falando que ele é um pecador, que ele é falho, que ele é um dos principais da sinagoga, mas ele não entende nada de Deus, ele sabe muita coisa, mas ele não entende nada de Deus, e que na realidade naquele momento ele precisa de um toque, ele precisa de um milagre, ele precisa que Deus, que Jesus vá até a casa dele visitar e curar sua filha. Ele está se humilhando. Ele está abrindo mão de tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele conquistou durante muito tempo, durante toda a sua vida, né? Porque nós sabemos que uma criança, quando nasce no costume judaico, ele já vai estudar, ele já sabe de cor a Torá, e depois ele vai para a escola rabínica, ele vive aquilo tudo, ele vai conquistando, ele vai subindo alguns degraus, e ele está disposto a jogar tudo fora, se colocando, se prostrando aos pés de Jesus, em prol de uma misericórdia, em prol de um milagre. E nessa manhã eu já quero liberar uma palavra profética, uma palavra abençoada para mim e para você. Né? Se nós precisamos de um milagre, se nós precisamos de uma cura, se nós precisamos de um toque sobrenatural de Jesus, o segredo, uma das principais coisas que nós precisamos fazer é nos prostrar aos seus pés. E reconhecer que Ele é o Deus e que nós somos falhos. E reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso e que nós somos seres humanos finitos e que dependemos da Sua misericórdia, dependemos do Seu toque, dependemos da Sua graça sobre a nossa vida. Se nós não nos prostrarmos, se nós não entrarmos na Sua presença com misericórdia, com humildade, dificilmente seremos atendidos. Porque nós vimos, a gente vê, né, na palavra de Deus, homens que já vieram ter com Jesus, já querendo olhar nos olhos, já querendo conversar com Jesus tete a tete, como se fossem iguais. E essas pessoas entraram vazias e saíram vazias, porque eles não reconheceram o senhorio de Jesus. Mas nós, nessa manhã, para que nós possamos ter a nossa vida transformada, para que nós tenhamos ter as nossas petições atendidas, nós precisamos nos humilhar e reconhecer que Jesus é Deus, reconhecer que Jesus é o Senhor. João Batista, certa feita, quando viu Jesus vindo de longe, ele falou assim: eis ali o Cordeiro de Deus. A Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira e cura todo o pecado do mundo. E o que ele fala? Eis aí um homem a quem eu não sou digno de quê? De atar as suas sandálias. João Batista foi um grande profeta. O próprio Jesus diz que profeta igual João Batista não houve nem haverá. E mesmo assim, João Batista não se colocou nem parecido com Jesus. Ele falou: eis ali o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, aquele que eu, pelo que tudo que vocês falam de mim, eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. Ele reconhecia quem era Jesus e ele sabia quem ele era. E nós precisamos reconhecer quem é Jesus e reconhecer quem nós somos. E quando nós formos entrar, e quando nós formos pedir, quando nós formos clamar, nós temos que ir com toda humildade, toda reverência e toda humilhação, reconhecendo que Jesus é Deus. E é uma coisa interessante, uma coisa que nós vemos aqui,
que não sei o que se passava na cabeça de Jairo. Ele pensou, vou pedir ajuda para esse mestre, vou pedir ajuda para Jesus. Mas será que na cabeça dele ele imaginou que Jesus fosse atendê-lo, sabendo quem ele era? Acho que ele tinha uma dúvida, né? Eu vou pedir, mas não sei se ele vai me atender, né? Porque sendo quem eu sou, fazendo o que eu fiz, será que ele vai, né, aceitar o meu pedido? Mas a Bíblia diz no versículo seguinte, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare. No versículo 24, a frase começa dizendo assim, e foi com ele. E foi com ele. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Jesus imediatamente foi com ele. Quando Jesus deixa o que ele está fazendo, para o que ele está fazendo e vai com este homem, Jesus manda uma mensagem para este homem e para nós. Qual é a mensagem, Jorge? É que ele se importa. Ele se importava com aquele homem. Mesmo ele sabendo quem aquele homem era, mesmo sabendo o que aquele homem fazia e fez, Jesus se importava. E uma coisa interessante que a gente aprende com Jesus é que Jesus, ele muitas das vezes, ele já sabe, ele já conhece o nosso íntimo. Porque aquele homem ele já tinha essa intenção quando saía de casa. Quando estava tomando banho, quando estava trocando de roupa, ele já sabia essa intenção, esse desejo que ele tinha de ir pedir ajuda para Jesus. E Jesus sabia, né, o que esse homem queria. Jesus já tinha conhecimento do que ele precisava. E quando ele veio pedir ajuda para Jesus, Jesus já estava pronto para ajudá-lo. Jesus estava pronto para ir. E assim acontece comigo e com você. Quando nós pedimos, quando nós clamamos, Jesus ele já sabe o que nós vamos pedir. A palavra de Deus nos diz que antes mesmo de nós abrirmos a boca para pedir alguma coisa, Jesus já sabe o que nós vamos falar. Jesus já sabe do que nós precisamos. E ele está pronto para nos atender. Ele está pronto para responder, né, positivamente para a nossa petição. Por quê? Porque ele se importa. Ele se importava com aquele homem. Ele se importava com aquela família. Ele tinha o desejo, né, de curar e de ir até a casa deste homem. Então ele pega, a palavra de Deus nos diz que ele imediatamente já vai com este homem. Uma coisa legal, né, que a gente aprende, está lá no Marcos capítulo 2, versículo 17, o próprio Jesus diz, né, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para buscar os justos, mas sim os pecadores. É uma coisa que Jesus nos mostra ali naquele momento, mesmo sabendo que Jairo era um homem pecador, Jairo era um homem que tinha cometido erros, Jesus ele manda uma mensagem, eu me importo. Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para os que se humilham, porque Jairo era um homem pecador, na visão deles. Jairo era um hipócrita, Jairo era um fariseu, Jairo era um homem que estava dando desserviço para o evangelho. Mas quando ele dobra os joelhos e se prostra, eles mostram um sinal de arrependimento. E Jesus fala assim, não foi para os sãos que eu vim para os doentes. Não foi para os justos que eu vim para os pecadores. E este homem está se colocando na minha presença como um doente, como um pecador. E é para este homem que eu vim. E é para este homem que eu vou ajudar. E é na casa deste homem que eu vou ir fazer o milagre agora. E é interessante que a Bíblia nos mostra, nos fala que ele vai com este homem e ele está indo na direção da casa de Jairo. Ele está indo visitar, ele está indo curar, ele está indo fazer um milagre e visitar. E no meio do caminho, né, tem uma grande multidão, um monte de gente que o aperta, um monte de gente tocando, querendo ver o que está acontecendo, querendo ver o que ele vai fazer. E no meio do caminho, a Bíblia nos diz, no versículo 26, né, nos conta uma história de uma mulher que havia padecido durante muito tempo, que estava muito doente, que estava sofrendo muito. A Bíblia nos diz que ela gastou todo o dinheiro com os médicos, ela gastou tudo quanto ela tinha e não adiantava nada e não melhorava nada, ela estava indo de mal a pior. A Bíblia nos fala que essa mulher ela estava morrendo aos poucos, porque já fazia 12 anos que ela sofria desse jeito, mas ela também já tinha ouvido falar de Jesus, ela também já tinha esse conhecimento, assim como Jairo, e ela no seu coração falou assim, se eu tão somente
tocar na orla da sua roupa, da sua veste, da sua túnica, eu ficarei curada. E enquanto Jesus está caminhando sentido à casa de Jairo, a Bíblia nos fala que essa mulher toca na orla de Jesus, toca na veste de Jesus, e imediatamente ela é curada. E aí a Bíblia nos conta que Jesus, ele sente que de dele saiu virtude, ele sente um toque diferenciado, e ele indo para a casa de Jairo, naquele momento ele para. Nós sabemos a agenda de Jesus. A agenda de Jesus é para ir até a casa de Jairo, porque Jairo está desesperado, porque a filha de Jairo está morrendo. E ele está indo abençoar e fazer uma visita, mas no meio do caminho ele recebe um toque diferente, e ele para. E Jairo continua andando, porque imagine aquela multidão, Jairo continua andando, pensando que Jesus está logo atrás dele, mas Jesus parou porque ele sentiu que dele saiu virtude. Ele parou porque ele sentiu que nele teve um toque diferenciado. E aí a Bíblia nos fala que ele pergunta, né? Quem me tocou? E aí tem aquela conversa que os irmãos já sabem, né? A multidão te aperta e você pergunta quem tocou. Ele fala, não, o toque que eu recebi foi diferente. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa pequena história da mulher do fluxo de sangue? Que mesmo Jesus, tendo uma agenda de ir curar, de ir visitar alguém, de ir fazer algo na vida de alguém, ele encontra tempo para fazer um milagre no meio do caminho. Mesmo Jesus tendo uma agenda, tendo um compromisso, ele parou para curar aquela mulher, para abençoar a vida daquela mulher. Jesus, ele encontra tempo para fazer algo por mim e por você, mesmo tendo algo na nossa cabeça, na nossa ideia mais importante. Porque na cabeça daquelas pessoas, Jesus ia na casa do principal da sinagoga. Era uma agenda importante, era um compromisso importante. Mas mesmo ele indo para um compromisso importante, ajudar um homem importante, fazer uma coisa importante, que era curar uma criança de 12 anos que estava doente, ele encontrou tempo para abençoar uma mulher que estava morrendo aos poucos, que estava sofrendo aos poucos, e ninguém sabia, ninguém compartilhava da sua dor, mas ela colocou no seu coração, se eu tão somente tocar, pelo poder que esse homem tem, eu posso ser curada, eu posso ser transformada. E da mesma maneira de Jairo, com humildade, com humilhação, ela foi e tocou. Percebam coisas similares nessas histórias? Né? Percebam que há humilhação, perceba que há, por parte da pessoa que necessita de ajuda, o reconhecimento que Jesus é Deus, que Jesus é mestre, que Jesus é poderoso. E essas pessoas foram, né? Jairo está tendo ainda, né, o seu milagre a caminho, mas essa mulher já recebeu o seu milagre, a sua cura instantaneamente. Jesus, ele se importa. Jesus, ele tem tempo, ele encontra tempo na sua agenda para visitar pessoas que se humilham, pessoas que reconhecem o seu senhorio. Jesus, ainda hoje, ele encontra tempo para visitar pessoas que buscam a sua face com toda reverência, com toda humildade, com o coração contrido e quebrantado. E a palavra nos diz, no Salmo 51, que um coração contrido e quebrantado, ele não rejeita. Ele ouve a sua oração, ele ouve a sua prece. E uma coisa interessante, né, que a gente vai vendo nessa história, Jesus está parado, abençoando uma mulher que ele acabou de curar, a multidão continua apertando, a multidão continua próximo, e Jairo deu alguns passos diante de Jesus. Porque Jairo está desesperado, Jairo está indo na frente para mostrar o caminho. E Jesus está parado, abençoando uma mulher, falando assim, vá em paz, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, e nisso Jairo se distanciou sobre Jesus. E a Bíblia nos conta, no próximo versículo, deixa eu ver aqui, no versículo de número 35, acompanhem comigo aí. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram. Agora, Jesus estava lá longe, imagine a cena, né? Tenta imaginar comigo a cena. Jesus está distante de Jairo, Jesus está abençoando a mulher, está conversando com a mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Jesus está abençoando aquela mulher, e aí Jairo está distante. Aí chegam os amigos de Jairo da sinagoga e falam assim, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Já é tarde. A sua filha estava moribunda, a sua filha estava muito doente, mas ela já está morta. Ela já faleceu. Não precisa mais incomodar o mestre. Pode deixar o mestre tranquilo, não precisa mais dele, não tem mais o que fazer com ele, porque a sua filha já está morta. Versículo 35. Jairo, a sua filha morreu.
ela já está morta. Tarde demais. Em outras palavras, né? Tarde demais. Não tem mais o que fazer. Não adianta fazer mais nada. Não incomode mais o mestre. Imagine ouvir uma coisa dessa. A gente desesperado, aqui a história conta sobre uma filha, né? Para quem é pai aqui sabe o desespero que é ter um filho doente. Para quem é pai sabe o desespero que é ter uma criança enferma. E quando é criança pequenininha, muitas das vezes, ela não sabe nem o que falar, o que tem. Sim ou não? A filha chora, que está doendo. Dói a barriga. E aí mas barriga é grande. Tem estômago, tem bexiga, tem intestino, pode ser milhões de coisas. E a gente não sabe o que é. E este homem tinha essa filha, enferma, doente durante muito tempo, ninguém poderia fazer nada, e ele coloca no seu coração, conversa com a sua esposa, fala assim, eu vou buscar Jesus, e esse Jesus, quando tocar na nossa filha, quando vir aqui, ele vai curar a nossa filha, porque esse homem pode curar, ele tem poder para curar, e eles ficam felizes, animados, falam assim, então vai, vem, busca lá esse homem. E no meio do caminho, Jesus vai e fala com ele, não, eu vou até a sua casa, eu vou curar sua filha, eu vou visitar sua filha. E no meio do caminho, quando eles estão indo, chegam os amigos dele da sinagoga e falam assim, viu, tarde demais. Não adianta mais incomodar o mestre. Já está tudo perdido. A sua filha já morreu. Imagine recebendo essa notícia. Imagine alguém falando algo que você está precisando, que você está pedindo, um ente, um amigo, um parente. E aí chega alguém e dá essa notícia triste. Não adianta mais incomodar o mestre. Tarde demais. A gente pode chamar esse dia de Jairo, nesse primeiro momento, né? Porque nós já conhecemos o final da história, mas nesse primeiro momento nós podemos chamar esse dia de Jairo de dia mau. Sim ou não? Ele perdeu uma filha, é o dia mau. E a palavra de Deus, em Efésios, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 13, Paulo aconselha a igreja, ele fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E estando feito tudo, ficai firmes. Então percebam que a Bíblia, ela nos fala que o dia mau ele pode vir. Naquele dia, naquele momento, o dia mau chegou para Jairo. E eu tenho certeza que eu e você já passamos muitos dias maus. Mas se eu e você estamos aqui agora, é porque o dia mau passou, sim ou não? E glória a Deus por isso. É porque Deus nos fortaleceu, Deus nos ajudou, Deus nos deu força. Mas outros dias maus virão. Outros dias ruins virão. Aí você fala assim, mas Jorge, você está jogando uma praga sobre nós? O que é isso? Não, o próprio Jesus diz na sua palavra, em João capítulo 16, versículo 36. Jesus ele manda uma promessa para nós. Ele fala assim, digo-vos isso porque, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o próprio Jesus fala que nós teremos aflições. O próprio Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus fala que na nossa vida nós teremos dias maus. Nós teremos aflições. Passaremos por tempestades. Mas ele tem uma promessa. Ele fala assim, eu venci o mundo. Eu venci o dia mau. Eu venci a morte. Eu venci as tempestades. E se vocês permanecerem em mim, comigo vocês vencerão também. Se vocês permanecerem fiéis a mim, vocês também passarão pelo dia mau. Assim como Jesus também teve o dia mau. Assim como Jesus também teve dias difíceis. E Jairo está tendo o seu dia mau. Jairo está tendo um dia muito difícil. Ele recebeu uma notícia muito triste. Aquilo que ele temia aconteceu na sua casa. A sua filha que estava doente, ela morre. A sua filha que estava doente, ela perdeu a vida. E é legal, no versículo 36, primeiro no 35 ele recebe a notícia triste, os principais da sinagoga, juntos, amigos de Jairo, falam, a tua filha está morta, não incomode mais o mestre. Mas no versículo 36, olha que interessante no versículo 36, não sei se vocês lembram da cena, Jesus está um pouco distante de Jairo. Jairo ele se distanciou de Jesus porque ele pensava que Jesus estava caminhando próximo dele, mas Jesus para no meio do caminho para abençoar uma mulher, então ele está um pouco distante.
e Jesus está abençoando a mulher quando Jesus ouve, no versículo 36, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, tendo ouvido as palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Olha que interessante, olha que coisa maravilhosa. Jesus está distante de Lázaro, de Jairo. Jesus está longe dele um pouco. E quando Jairo recebe a notícia, Jesus ouve, e eu penso que Jesus ele troca olhares com Jairo e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. O que eu aprendo com isso? É que Jesus, ele ouve. Jesus, ele ouve as nossas orações. Jesus, ele ouve aquilo que as pessoas falam sobre a nossa vida. Jesus, ele ouve aquilo que as pessoas profetizam de bem na nossa vida. E Jesus ouve também o que as pessoas dizem de mal sobre a nossa vida ou que tentam nos amaldiçoar. Ele ouve tudo. Mas ele fala para mim e para você essa manhã: não temas, crê somente. Jesus, ele fala isso para Jairo porque Jesus tinha algo de extraordinário para fazer na vida dele. O Jairo, ele foi em busca de Jesus para alcançar o quê? Uma cura. Uma cura de uma filha. Mas Jesus tinha o quê para Jairo? Jesus tinha a ressurreição. Jesus tinha a vida. Jesus tinha um milagre maior do que Jairo tinha ido procurar. E nessa manhã, Jesus fala, Jesus ensina através desse pequeno versículo, né, não temas, crê somente. Jesus, ele fala para mim e para você: você veio atrás de mim em busca de um milagre, em busca de algo, mas eu tenho coisas maiores para fazer por vocês. Eu tenho algo maior para fazer pela sua vida. Eu tenho um milagre preparado maior do que você imagina. A carta de Paulo aos Coríntios diz o quê? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e aquilo que não chegou no coração dos homens é o que Deus tem preparado para os seus filhos. Deus tem preparado algo extraordinário para mim e para você. Nós não estamos aqui por um acaso. Às vezes a gente ouve essas palavras e acha que são palavras vãs. Ah, você não está aqui por acaso. E a gente não leva muito a sério. A gente não pega para nós essa palavra, guarda no nosso coração e tentamos vivê-la. Mas, de fato, nós não estamos aqui por acaso. Você não saiu do Brasil, você não saiu do conforto do seu lar, você não saiu do conforto da sua casa, você não saiu do conforto do seu trabalho, da onde você viveu praticamente a vida toda, durante muito tempo, e veio para essa nação, uma outra nação, do outro lado do oceano, por um acaso, para continuar vivendo a mesma vida, para continuar fazendo as mesmas coisas. Deus trouxe eu e você para cá porque Ele quer nos usar, porque Ele tem um projeto, Ele tem algo para fazer aqui neste lugar e Ele conta comigo e com você. Uma coisa legal que nós estamos aprendendo nas quartas de oração, né? Nós estamos no trimestre da intercessão, e nós temos compartilhado aqui, junto com os irmãos, que a intercessão, ela não é apenas uma oração. A intercessão não é apenas dobrar o joelho e orar, e clamar, e pedir, etc. Nós aprendemos aqui que a intercessão é mais que isso. A intercessão é nós nos colocarmos entre Deus e uma causa. Nos colocarmos entre Deus e alguém que precisa muito de uma ajuda. Alguém que está precisando de um milagre. É como se nós fôssemos brigar com Deus. Nós sabemos que não conseguimos, mas é como se fosse uma briga. Nós vamos interceder por uma família, por uma cidade, por uma nação. Nós vamos brigar por um milagre. A gente vê vários exemplos na Bíblia. O que a gente mais compartilha aqui é o exemplo de Abraão, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus quer destruir aquela cidade. E o que Abraão faz? Ele se coloca entre Deus e a cidade. E ele clama por aquela cidade. Ele fala: mas você vai destruir a cidade tendo os justos ali? E nós aprendemos, né, nas quartas-feiras aqui, que a intercessão, ela é nos colocarmos entre Deus e uma família, um povo, uma cidade. Só que para nós podermos interceder, para nós podermos saber o que precisamos pedir e como clamar, nós precisamos conhecer o coração de Deus. Nós precisamos saber qual é a real intenção dele para aquela nação, para aquele lugar. Nós precisamos ser amigos, termos intimidade com Deus. E aí eu falo para você, você fala: mas Jorge, por que você está dizendo tudo isso?
porque nós estamos aqui nessa nação. Deus nos trouxe até aqui, permitiu que chegássemos aqui. E eu te pergunto, o que que você e eu estamos fazendo aqui? O que que nós vamos fazer aqui? O que que nós podemos fazer de diferente aqui neste lugar? Você sabe? Ah, Jorge, eu não sei, mas lógico. Se nós não formos íntimos, se nós não nos prostrarmos, se nós não pedirmos esclarecimento para Deus, se nós não conhecermos o coração de Deus, aquilo que Ele tem para este lugar, nós vamos ficar perdidos. Nós não vamos saber o que que Ele quer fazer e como nós podemos contribuir. Nós sabemos que para fazer a obra dele, Ele não precisa de nós. Ele pode fazer sozinho. Mas Ele nos dá a oportunidade de participar daquilo que Ele vai fazer. Ele nos dá a oportunidade de fazer parte das coisas extraordinárias que Ele tem para fazer neste lugar. E Ele conta comigo e com você. Se nós estamos aqui, é porque Ele conta conosco. E para nós sabermos de que maneira Ele quer nos usar, o que nós podemos fazer, nós precisamos conhecer o coração de Deus. E para conhecer o coração de Deus, precisa de intimidade. Para conhecer o coração de Deus, precisa de tempo de oração. Precisa de leitura da palavra. Porque aqui na sua palavra é onde Ele se revela um pouquinho para nós. Na leitura da palavra é onde nós conhecemos um pouquinho do coração de Deus, o que Ele deseja para a humanidade e o que nós, como meros mortais, podemos compartilhar, podemos ajudar a Deus a fazer as coisas extraordinárias que Ele tem para fazer neste lugar. É interessante que, às vezes, nós queremos fazer muitas coisas, mas não sabemos o que fazer. Sim ou não? Ah, eu quero trabalhar na igreja, eu quero fazer mais para Deus, mas eu não sei o que fazer. Às vezes a gente passa por isso. E é uma coisa normal, é uma coisa de ser humano, de seres limitados que somos. Mas para que a gente possa ter mais conhecimento do que o que Deus quer fazer, a maneira que Ele quer fazer, precisamos ser amigos. A Bíblia nos fala que Deus, Ele revela as suas intenções, um pouquinho do seu coração para os seus amigos. Na mesma história de Abraão, quando Deus vai em direção de Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, e Deus está sentado, a Bíblia fala que Deus está sentado com Abraão, fazendo uma refeição, e Deus ele fala assim, vou esconder do meu amigo Abraão o que vou fazer em Sodoma e Gomorra? Deus ele fala isso, vou esconder do meu amigo, vou deixar de compartilhar com meu amigo o que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra? E a Bíblia fala que Ele revela o seu coração para Abraão. E a mesma coisa Ele pode fazer comigo e com você. Se nós formos amigos de Deus, se nós formos íntimos de Deus, Ele vai compartilhar conosco aquilo que Ele deseja fazer. E ao compartilhar comigo e com você o que Ele deseja fazer, nós temos a oportunidade de orar e interceder. Nós temos a oportunidade de colocar a mão na massa e ajudá-lo a fazer aquilo que Ele já vai fazer. Por quê? Porque Ele compartilhou. Porque Ele revelou o seu coração conosco. É maravilhoso isso, é maravilhoso. Deus, Ele é bom demais. E uma coisa interessante, quando a gente volta aqui para a palavra, no versículo 36, então Jesus, Ele ouve aquela mensagem, aquela notícia ruim que Jairo recebeu, e Ele olha para Jairo e fala assim, Jairo, não temas, crê somente. E aí penso que Jairo respira fundo, e fala assim, vamos ver o que ele vai fazer. Jairo confia. Então Jesus caminha, Jesus pega ali Pedro, Tiago e João e caminha em direção à casa, né, do mestre da sinagoga, do líder da sinagoga. Ele caminha em direção à casa e vai em direção ao milagre, ao extraordinário. No versículo 39, diz assim a palavra do Senhor. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus, quando chega na casa, vê aquele monte de gente chorando. Jesus vê aquele alvoroço, tocando sons de flauta, as carcumbinas, né, as mulheres são contratadas para chorar, estão ali chorando, a menina morta, a mãe triste, todo mundo alvoroçado, e aí Jesus chega e faz uma pergunta. Por que estão alvoroçados e por que estão chorando? A menina não está morta, mas dorme. Uma das coisas que a gente aprende com essa palavra é que a sentença do céu anula a sentença da terra. Olha que interessante isso. A sentença do céu anula a sentença da terra.
Porque para os homens, a menina está o quê? Morta. Mas para Jesus, a menina está como? Dormindo. Mas por que que Jesus tem essa visão? Porque a morte para Jesus é um sono. Porque a morte para Jesus não é nada, porque Ele é o dono da vida. A morte para Jesus não é nada, porque Ele tem o poder de trazer uma pessoa da morte para a vida, com apenas uma palavra. Então, uma coisa que a gente pode pegar essa manhã é que a sentença do céu anula a sentença da terra. Se o médico falou que vai morrer, fica tranquilo, fica em paz. Se você entregou nas mãos de Jesus, a sentença do céu pode anular a sentença da terra. Se nós confiarmos em Deus, Deus pode fazer o extraordinário, Deus pode fazer um milagre. E aquilo que os médicos falou, aquilo que o seu chefe falou, aquilo que o seu amigo falou, aquilo que o vizinho falou que não tem mais jeito, Deus pode fazer o extraordinário. Jesus pode fazer o milagre. Jesus pode trazer a cura. Jesus pode trazer a vida àquilo que está morto. Ele fala: não temas, crê somente. Mas para isso, para que isso possa acontecer na minha e na sua vida, precisamos crer. Precisamos acreditar. Tem uma versão, na versão, a mensagem, né, que é a nova tradução da linguagem de hoje, em vez de estar escrito assim, não temas, crer somente, fala assim, não tenha medo, creia em mim, acredite em mim. Então, crer somente quer dizer, confie em Jesus, acredite em Jesus. Confie em Deus. O salmista diz assim, confia no Senhor, entrega os seus caminhos ao Senhor, deleita-te no Senhor e o demais Ele fará. É isso que precisamos, confiar no Senhor, acreditar nele, entregar os nossos caminhos para o Senhor e o demais Ele vai fazer por mim e por você. Se Jesus ainda não deu a última palavra, se Jesus não deu a palavra final, nada está acabado. Às vezes alguém pode falar, está morto, já acabou. Mas quem dá a última palavra, quem põe o ponto final é Deus. A gente já ouviu falar isso daí, né? Aonde colocar um ponto final, Deus vai e coloca o quê? Uma vírgula, isso, olha aí. Onde pessoas colocaram um ponto final, onde a sua vida termina aqui, o seu trabalho termina aqui, a sua saúde para aqui, os seus sonhos acabam aqui, os seus projetos acabam aqui, a sua vida vai até aqui. Onde as pessoas colocaram um ponto final, Deus vai lá e coloca uma vírgula e continua escrevendo a minha e a sua história. Foi isso na vida dessa menina. As pessoas falaram assim, a vida dela acabou, ponto final. Já é tarde, não incomode mais o mestre. A sua filha morreu, colocaram um ponto final e acabou. Jesus vai, coloca uma vírgula e fala, ela não está morta, ela dorme. Jesus Jesus toca todo mundo, manda todo mundo sair da casa, saiam daqui que vocês não acreditam em mim, vocês não acreditam em milagre, vocês são carnais, vocês são só aquelas pessoas que vêm ver a desgraça dos outros para aplaudir, para falar, saiam daqui. Jesus toca todo mundo da casa, pega o pai, a mãe da criança, pega Pedro, Tiago e João, leva até o quarto e ali no quarto Jesus faz um milagre. Jesus traz, né, a palavra nos diz no versículo de número 41, e tomando a mão da menina ele disse, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. Então no versículo 41, Jesus pega, faz o milagre, Jesus traz a vida àquela menina, junto com Pedro, Tiago e João e a mãe e o pai da menina, ele traz a cura, ele traz a transformação, ele faz o renovo. E no versículo 43, lá no finalzinho, Jesus dá um conselho, fala assim, viu, não conta para ninguém o que aconteceu aqui, e pede para dar de comer para a menina. E uma coisa legal nesses versículos que a gente aprende, quando Jesus ele vai fazer o milagre, sabendo, né, que aquelas pessoas não acreditam nele, não acreditam em milagre, ele toca, ele tira aquelas pessoas, ele seleciona algumas pessoas para poder fazer parte daquilo que vai acontecer. Então uma lição que a gente aprende aqui nesse finalzinho com Jesus é que nós precisamos selecionar pessoas que vão fazer parte da nossa vida e que vão ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida, na nossa casa. Não é todo mundo que está preparado para ir ver o que está acontecendo. Não é todo mundo que tem autoridade para entrar na sua casa, no seu quarto
e ver o que Jesus vai fazer ou ver o que Jesus está fazendo. Precisamos selecionar pessoas. Precisamos escolher a dedo. Né? Olha só, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, 5 pessoas. Cabe nos dedos de uma mão. Né? Eu já aprendi isso outras vezes, né? já me ensinaram outras vezes, acredito que quem tem mais tempo aqui de cristão sabe disso. Na nossa vida a gente pode contar com pouquíssimas pessoas. E às vezes cabe nos dedos de uma mão. Quem a gente pode confiar? Quem a gente pode verdadeiramente abrir o nosso coração? Rasgar o nosso coração e falar o que está acontecendo, o que estamos passando. Porque muitas pessoas ouvem, mas nos julgam. Outras pessoas ouvem e saem falando. Mas poucas pessoas nos ouvem e nos aconselham. Poucas pessoas nos ouvem e oram conosco. Pagam o preço conosco. Abraçam os nossos projetos, nossos sonhos e vêm com a gente. Poucas pessoas. Isso conta nos dedos de uma mão. Jesus ensina uma lição extraordinária aqui. O que ele ia fazer foi um milagre extraordinário. Foi coisa que mudou a vida desse casal da água para o vinho. E às vezes Deus quer fazer na minha e na sua vida coisas diferentes e extraordinárias. Mas nós não estamos preparados. E às vezes o ciclo de amizade onde nós estamos, essas pessoas não estão preparadas para ver o que Jesus vai fazer. Muitas das vezes essas pessoas atrapalham o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Muitas das vezes essas pessoas impedem Jesus de entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, de fazer um milagre. Perceba que quando Jesus chega na casa de Jairo para curar, para ressuscitar aquela menina, as pessoas estão ali chorando ou fazendo alvoroço. Fala, viu, Jesus, pode ir embora. Sai daqui, não adianta fazer nada, a menina morreu. Jesus está ali na porta da casa para curar a menina. Ele tem o poder, ele pode fazer, mas as pessoas que estão ali estão impedindo ele de entrar. O pai e a mãe da menina quer que ele entre, mas as pessoas que estão à volta, os amigos, estão atrapalhando e impedindo. Muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Nós queremos que Jesus entre na nossa casa. Nós queremos que Jesus entre no nosso ministério. Queremos que ele entre no nosso trabalho. Queremos que ele entre na nossa saúde. Queremos que ele entre ali no nosso círculo de familiar e faça algo diferente. Mas os nossos amigos que estão em volta estão atrapalhando. Pessoas curiosas, badurneiros, alvoroceiros que estão à nossa volta estão impedindo Jesus de entrar e de fazer o que ele quer fazer. Seja curar, seja transformar, seja libertar, seja perdoar, seja o que for. As pessoas estão impedindo. Nós precisamos selecionar. Precisamos ser mais seletivos com as pessoas que fazem parte do nosso círculo seleto de amizades. Para que Jesus ele tenha liberdade de fazer o que ele precisa fazer. Para que Jesus tenha liberdade de fazer o sobrenatural. E esse negócio de seleção é uma coisa natural. O próprio Jesus fez. Nós sabemos que Jesus teve centenas de discípulos, sim ou não? Só que os mais chegados, os que andavam com ele dia e noite, eram quantos? 12. Mas a Bíblia nos fala que ele tinha muitos discípulos. Vários discípulos, várias pessoas que o ajudavam financeiramente, inclusive no seu ministério. Mas ele selecionou para que ele pudesse dar mais atenção, para que ele pudesse fazer coisas maiores. E é o que nós precisamos fazer. Selecionar pessoas. Porque Deus ele tem um milagre para mim e para você. Jesus ele tem o poder para curar, tem o poder para ressuscitar. Jesus ele pode fazer muito mais. Só que às vezes nós não nos colocamos da maneira correta aos seus pés. Às vezes nós não pedimos da maneira correta. O apóstolo Tiago, na sua carta, ele fala assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Então às vezes nós não sabemos como pedir. Às vezes nós não sabemos como nos colocar nos pés do Mestre. E às vezes até nós sabemos como pedir, sabemos como nos colocar, mas as pessoas à nossa volta nos impedem de receber, nos atrapalham de ver. Às vezes estamos tão ocupados com os amigos, com os problemas, com as coisas, que nós estamos cegos e não conseguimos ver o que está na nossa frente, o que Deus quer fazer e está fazendo na nossa vida. Queria pedir que você colocasse de pé nessa manhã, nós vamos orar. Às vezes, para Jairo, Deus estava demorando para ir na casa dele. Às vezes, na minha e na sua vida, você ora, você pede, e Deus não responde, e parece que Deus está demorando. Mas na vida de Jairo, a gente viu que
que Jesus, ele não demorou. Ele estava preparando um milagre ainda maior. E na minha e na sua vida, você pede, você clama, você intercede e Jesus não responde, Deus não responde. Mas eu quero profetizar nessa manhã na sua vida e na minha vida que Ele não está demorando. Ele está preparando um milagre ainda maior. Ele está caprichando, Ele está fazendo algo ainda maior na minha e na sua vida. Basta nós crermos. Não temas, creia somente. Basta nós acreditarmos e confiarmos em Jesus.